Olá a todos. Hoje eu vou fazer a junção de dois pontos da matéria, o chamado Estado Constitucional e Declaração dos Direitos Humanos. Estado, todos nós sabemos, né, e vocês já aprenderam, né, muito sabiamente, muito mais do que eu, que o Estado democrático é aquele Estado que dá a garantia dos chamados direitos fundamentais, entre eles a liberdade, a vida. São conhecidos também como direitos naturais, né, que foram posteriormente declarados em uma Constituição. Por isso que nós temos um Estado constitucionalista, né? Melhor forma, né, de dizer isso no Estado constitucional é uma normatização constitucionalmente desses direitos chamados direitos fundamentais. Como eu já fiz uma outra oportunidade, nós vamos começar a falar através de uma pergunta, né? Há a necessidade de declarar direitos naturais, direitos humanos, há a necessidade de eu normatizá-los? Eu vou dar a resposta durante esta aula e depois, como sempre, vou deixar um questionamento para vocês. Bom, historicamente, eu preciso relembrar os julgamentos de Nuremberg, né? Que oficialmente é um tribunal militar internacional, versus o que vocês vão conhecer como Hermann Göring e outros, né? É uma série de tribunais militares organizados pelos aliados, que foram os ganhadores da Segunda Guerra Mundial, né? E que depois dela, referente aos processos contra 24 proeminentes membros da liderança política, militar, econômica da Alemanha nazista. Por que a gente começou com ele? Por uma simples razão. Eu não tinha uma normatização. Então, aí vem uma outra perguntinha. Como julgar alguém sem uma norma legal vigente? Que não existia, e se foi questionado. Então, como julgar? É aí que vem agora os direitos fundamentais, tá bom? Os direitos fundamentais, como o próprio nome já diz, ele é fundamental a quem? Ao homem. Então, ele nasce com o homem e cujo respeito se impõe por motivos que estão acima de qualquer governante, de qualquer Estado. Então, esses direitos que me pertencem, tá? E que vocês conhecem como o direito à minha vida, à liberdade hoje, né? São inerentes a nós, a cada um de nós, né? Então, perceba-se, de que há uma discussão aí se o julgamento de Nuremberg foi realmente válido ou não. Eu entendo que ele foi justamente pelos chamados direitos fundamentais. E como é que eu posso dar a criação deles? Como é que eu vou expor a vocês a criação deles? Ou a proclamação deles, a declaração desses direitos fundamentais? Eu vou começar com vocês com a Inglaterra, né? Na Magna Carta inglesa, olha, de 1215. Olha que já se passaram aí muitos séculos e eram dados na declaração inglesa, né, na Carta Magna inglesa, esses direitos fundamentais foram dados aos barões e aos prelados. Para quem não sabe o que é prelado, até deixei para vocês na matéria, são títulos eclesiásticos, né, da Inglaterra. E esses direitos foram dados a eles, mas não foram dados a todos os cidadãos. Então, esses direitos, acho que talvez um dos mais famosos, e que ainda vocês vão visualizar isso bem claro no direito penal, é o seguinte: nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus direitos, dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos, nem mandaremos proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei de seu país.
Então, olhem que o direito fundamental ao julgamento justo foi dado aos barões e à parte eclesiástica da Inglaterra. Já mudando um pouquinho de país, havia uma colônia inglesa nos Estados Unidos, né, que vocês conhecem como Virgínia, tá, que em 1776, e ela é um marco para nós, porque ela dita aí, pelo menos ela é o preâmbulo, ela é o pontapé inicial, até esse termo é bem esquisito, mas seria o pontapé inicial para as declarações dos direitos fundamentais. E ela diz o seguinte, que todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes, e têm certos direitos inerentes, dos quais, quando entram em qualquer estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar os pósteros, quer dizer, o gozo da vida e liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades e perseguir e obter felicidade e segurança. Vocês estão percebendo até agora que eu não falei em momento algum do chamado garantia de direitos sociais. Também vou dar um aspasinhos aqui, que já em 1776, né, no estado da Virgínia, eles já falam da felicidade do homem, a felicidade, como diz Platão, espiritual do próprio homem, correto? Além dos Estados Unidos, e talvez a que vocês mais conheçam, e eu também conheci isso na minha juventude, e olha que faz tempo, né? Nós temos a França, que em 26 de agosto de 1789 faz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E diz assim: os homens nascem e continuam livres e iguais em direitos, a liberdade, a propriedade e a segurança e a resistência à opressão. Então está lá nos direitos, ou melhor, nas declarações dos direitos do homem e do cidadão, feito em 1789 na França. Novamente, vocês estão percebendo que eu não tenho aí os direitos sociais. E antes de nós falarmos sobre a Revolução Russa, já no século XX, no começo do século XX, vocês vão perceber, e vocês vão perceber isso pela história que vocês já estudaram, que até então eu garantia direito a pessoas pelo menos um pouco abastadas, ou que tinham condições de ter uma propriedade, de ter uma vida mais digna, mas aí foram retirados desses direitos, ou foram afastados, ou não foram declarados as demais pessoas, os demais cidadãos existentes, os trabalhadores, o cidadão comum, vamos dizer assim. E vem aí a Revolução Russa. Então, a Revolução Russa, ela apresenta um novo foco para nós, né? Por quê? Porque até agora havia garantia de quem possuía direitos. E a classe trabalhadora, como é que fica? E os direitos sociais? Então, vem aí e nasce aí o chamado Estado Socialista. Essa é a razão. Tá? Havia aí uma guerra entre o capital, de quem detinha, e o social. Como havia um distanciamento da sociedade, a base da pirâmide, com maior número, e esse cidadão estava afastado do próprio Estado, vem aí essa revolução, que cria o Estado social, né? O socialismo. Não vamos entrar aqui em méritos, mas cria aí o Estado pensando nisso. Já no meados do século XX, né, a Revolução Russa, quase finalzinho de Primeira Guerra, início de Primeira Guerra Mundial, né, aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial. Né, e foi a verificação de que somente poderia haver paz se houvesse garantias de direitos sociais, a justiça social. Vocês sabem, e isso tem alguns exemplos, algumas
umas caricaturas, né, que vocês já viram de alemães antes da Segunda Guerra Mundial com carriola de dinheiro para comprar um pão. O dinheiro não valia mais nada. Então havia um distanciamento social muito grande, havia muitos pobres, havia pessoas muito abastadas, e que trouxe, né, o surgimento da Segunda Guerra Mundial através de Adolf Hitler, que depois aí vem as atrocidades, que também não é objeto. Mas percebam que havia uma conjuntura existente e que levaria a união dos alemães, da maioria pobre, tá, para defender um Estado alemão e defender uma igualdade social. Né? E depois vem as atrocidades, que aí já não nos interessa. E com o término da Segunda Guerra Mundial, foi criado a ONU, né? E a ONU, ela faz o que vocês conhecem como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E ela traz, e já visualizando este problema social, e ela traz lá no seu artigo 22 da declaração o seguinte: todo ser humano tem direito à segurança social e à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Desculpe, é um pouquinho de falta de ar. E da sua personalidade. O que ele traz em si? Você vai perceber que a ONU começa a preocupar-se em igualdade social, em segurança social, para que não venha a ocorrer novamente uma guerra, que não venha a ocorrer novamente atrocidades de governantes, né, que vieram ao poder com uma fala e depois acabaram gostando do poder e abusando do mesmo. Vendo tudo isso, eu vou fazer para vocês não uma indagação hoje, mas duas. E que eu gostaria que vocês pensassem, e amanhã, e depois de amanhã, ou no próximo dia que nós nos encontrarmos, nós vamos discutir isso em sala. O Brasil está violando direitos fundamentais com essa polarização existente na sociedade atual? Comecem a pensar. Segundo, o grande abismo existente nas classes sociais hoje pode ser objeto de uma nova mudança ou revolução social no Brasil? Comecem a pensar. Eu já falei para vocês lá atrás algumas pipoquinhas surgindo, né, que eu vejo, e a gente está agora colocando para vocês também um outro ponto para que vocês possam meditar e usar a razão para responder. Muito obrigado pela aula de hoje.